Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um 7 por 1. Você já sabe, 7 por 1 são 7 dicas incríveis. Tem sempre um chorinho, né? Mas sobre um assunto muito importante e trazendo um personagem, um profissional, uma pessoa que conhece esse assunto muito bem. Hoje não seria diferente. E para introduzir esse tema de hoje, eu queria dizer para vocês que é muito interessante como a palavra empreender ou empreendedorismo passou a ser uma coisa tão falada nos últimos anos. Mas empreender por quê? No quê? Para quê e para quem? Só no ano passado, para vocês terem uma ideia, foram abertas em média 7.200 empresas por dia. Em 2021, foram 4 milhões de novas empresas no Brasil. 3 milhões de CNPJs cadastrados, sendo que 80% disso foram microempreendedores. Olha só como isso é interessante, né? E será que o empreendedor que está sempre olhando para fora, para todos os lados, procurando uma oportunidade, ou ele escolhe? Como é que funciona isso? Será que essa coisa de empreender vem de dentro? É um desejo dele de ir para fora, de buscar outras coisas que o completem, talvez o divirtam, ou o desafiem, e óbvio, né? Tragam dinheiro. A gente está aqui hoje com um cara que eu admiro muito. Já tive a honra de trabalhar com ele. Já conversamos inúmeras vezes e tenho o prazer de dividir o alto nível da sua conversa com todos vocês aqui no 7 por 1. Ele é empresário, publicitário, comerciante, investidor, visionário, administrador, estrategista e empreendedor. Ufa! E se não bastasse essa lista tão grande, é uma pessoa que não resiste a um desafio, a uma oportunidade e a chance de se desenvolver num novo negócio. Isso resume você ou tem mais, Quito Manzano? Eu acho que isso, na verdade, conta um pouquinho da minha trajetória, fala um pouquinho do que eu faço, do que eu gosto de fazer, então é mais ou menos por aí mesmo. Eu gosto realmente de empreender, gosto de buscar oportunidade, com essa velocidade que está acontecendo as coisas aí, eu tenho tido aí bastante trabalho. Muito bom, eu tenho digamos, um prazer imenso de estar com você aqui. Eu agradeço muito por você ter disponibilizado um tempinho para bater um papo com a gente e com todos aqueles que vão assistir o 7 por 1 de hoje. Bom, Quito, para quem não te conhece, diz para nós assim, quais tipos de diferentes negócios você já teve ou tem na sua vida como empreendedor? Bom, nós temos aí 1h30, 2 horas para a gente falar. Eu tenho muitos negócios, muitas frentes que eu abro e sempre eu uso, na verdade, um formato para fazer esses negócios, né? Que como eu já comentei com você, eu nunca fui um empresário, não sei ser um empresário, eu sou um empreendedor. Então, sempre eu preciso me associar a pessoas que tenham conhecimento de gestão, tenham conhecimento de empresariado, de gerir as coisas. Então, esse é o meu maior desafio sempre no momento de empreender, é buscar oportunidade com parceiros que ajudem a fazer o negócio acontecer e construir. Então, é esse o foco que eu tenho, sempre no momento que a gente está buscando aí fazer uma coisa nova, né? Eu tenho várias frentes que eu abro, né? Eu tenho material de construção, eu tenho agência de comunicação, eu tenho agência de eventos, eu tenho agência digital, que são meus grandes negócios. Eu tenho restaurante, eu tenho delivery, né? E eu tenho alguns investimentos que eu faço como um investidor anjo. Hoje, minha menina dos olhos é a Care Natural Beauty, que é uma empresa de cosméticos de beleza limpa. E eu tenho também lá minhas sócias que tocam o negócio e é uma coisa que vem crescendo bastante, então eu tenho uma atenção especial, mas sempre pensando nisso, eu não faço gestão, quem faz gestão são meus parceiros. Uau, hein, gente? Percebeu? Não é fácil não, isso aqui vai ser uma masterclass, eu não tenho dúvida. E eu achei já legal que você já contou uma coisa, né? Muitas vezes o empreendedor, às vezes ele tem medo de se conectar com sócios. Sim. Até porque todo mundo tem uma história com sócio, imagino que até você tenha também. Mas assim, é legal você já deixar bem claro assim, eu não quero só um negócio, eu quero pessoas que junto comigo acreditem nesse negócio. Isso é muito legal, né? Não, é fundamental que a pessoa tenha os objetivos dela, a paixão dela, os interesses e queira ganhar dinheiro. Né? Isso é fundamental. Não ter um negócio simplesmente por sair contando para os amigos que eu tenho aquilo, mas ter um negócio para que ele realmente viva daquilo, que ele torne um negócio perene, que ele consiga construir e fazer as suas realizações pessoais com aquele negócio. Então eu busco sempre esse brilho no olho nos meus parceiros.
Já adiantando um pouco, talvez se transforme até numa dica, não chegou o momento da dica ainda, viu, pessoal? Mas, por exemplo, quando você fala isso da escolha desse parceiro, né, desse sócio, tem coisas aí também importantes, né? Porque eu acho que você falou uma coisa que eu achei muito legal. Você se reconhece como um cara que não é o gestor, né? Sim. Digamos assim, o empresário. Eu acho que a grande vantagem hoje, isso é a minha experiência e o aprendizado que eu tive, é que eu entendi que eu não sou um empresário. Entendeu? Essa é a grande vantagem. E eu sou um empreendedor. Eu faço acontecer, eu construo e faço a coisa funcionar. Esse é o meu grande barato e esse é o que eu acredito que eu tenho o talento para isso. Mas, a partir do momento que começou a funcionar o negócio, eu preciso ter um parceiro que faça a gestão. Isso é fundamental. E isso é onde eu vou buscar gente que esteja afim de construir alguma coisa, de ganhar dinheiro e tá junto com um projeto vencedor. Esse, para mim, é o meu objetivo e a minha dificuldade também, né? Porque não é todo mundo que tem esse tipo de perfil. Você diria que, por exemplo, de certa forma é como se você fosse do vôlei, você é o levantador, né? Você precisa de alguém que corte. Exatamente, é fundamental. Você diria que quando você pega um negócio, você modela ele do zero, ou seja, tem um processo de construção sua que não é muito simples, né? Sim. De escolha de parceiros, etc. Você diria que na hora que ele começa a funcionar sozinho, que está na hora de você procurar outro ou não? Sem dúvida. Quando começa a rodar, é que eu já não precisam mais de mim, entendeu? Entendi. Quando eu consigo fazer a estrutura ficar em pé e ela começa a girar e ter uma certa autonomia, não, eu tenho que sair, porque eu só vou atrapalhar a partir daquele momento, entendeu? É lógico que eu acompanho de perto alguns momentos, a gente tem reuniões constantes, a gente tem apresentação de números, resultados, traça objetivos, traça estratégias, esse tipo de coisa, e eu participo desses momentos. Mas as tomadas de decisões no dia a dia, eu prefiro que fique com o gestor, porque ele está lá no dia a dia, ele sabe o que vai acontecer e o meu negócio é com ele os resultados, é buscar os números finais, entendeu? Pessoal, isso é muito legal de saber, assim, não adianta você querer ser super-homem e dizer que você tem todos os seus superpoderes, né? Acho que talvez uma das coisas que o Quito está deixando para nós como uma grande lição, assim, reconheça até onde você pode ir. Sim, você conhecendo a sua competência, até onde você pode ir, a tendência disso dar certo é fantástico. Ó, pega essa. Agora, me diz uma coisa que é muito interessante. Quando a gente sabe que você tem delivery, você tem uma empresa de cosméticos veganos, se eu não me engano, alguma coisa parecida com isso, né? Tem agência de publicidade, agência de eventos, etc. Que de fora, fala assim, cara, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem a ver? Tem, na verdade, eu caro isso sempre como negócios, né? Então, o que eles têm em comum é sempre o meu parceiro que está trabalhando dentro daquele projeto. Então, é esse a amarração que eu faço sempre. Você fala, são segmentos diferentes? Sim, são segmentos diferentes, mas a estrutura é basicamente a mesma, entendeu? Eu tenho um parceiro, tenho um sócio que está lá, eu faço o investimento, ele entra lá com a parte dele em termos de trabalho, operação, gestão, esse tipo de coisa. Então, esse é o caminho que eu busco e isso é o que está em comum em todas as empresas. Tanto na agência de eventos, de live marketing, quanto na digital, quanto na Care com cosméticos, quanto na Paraflux, material de construção, quanto no Canto da Mata. Acabei de fazer, tem 4 meses, fiz o lançamento do Canto dos Dinossauros, que está dentro do Canto da Mata. Abrimos agora um salão de festas infantis, também voltado para esse segmento. Então, é sempre buscando alguém que esteja dentro disso e o que tem em comum a todos eles é justamente a forma como é estruturado o negócio. Agora, uma curiosidade, Quito. Quando você tem, óbvio, você tem vários negócios diferentes, em comum tem você e um desenho de perfil de sócio similar, né? Mas são negócios completamente diferentes. É legal e saudável ou não você fazer cross entre esses negócios? Não, é super legal, só é difícil. É muito bacana, mas é bem difícil, porque você pode, de alguma forma... Tem alguns negócios que eles têm naturalmente esse cross, né?
Mas, como eu te falei, a gestão eu prefiro deixar na mão do parceiro. Então, se ele tem essa visão de cross e tem a oportunidade, é lógico que a gente faz o negócio acontecer. Se ele não vê aquilo como uma vantagem para o negócio, a gente deixa até a ideia amadurecer e até surgir o momento certo para poder fazer esse cross. Mas tem sim, tem vários momentos que a gente fala, nossa, tem uma oportunidade aqui, tem uma oportunidade ali. Legal. E a gente vai atrás, entendeu? E essa é a minha função dentro do processo, tá? É essa consultoria, buscar essas ideias, essas oportunidades e falar, pô, a gente tem aí um parque dos dinossauros perto de um buffet infantil, entendeu? Por que não vende a festa e já visita o parque? Entendeu? Então, esse tipo de coisa acontece, sim. Até porque, de certa forma, você tem uma visão sistêmica, né? Sim. Cada um deles está vendo o seu próprio negócio, mas você está vendo todos. Sim, então, fica muito mais fácil você enxergar essas oportunidades, E né? é quando a gente faz as amarrações. Você pega esse com aquele e fala, olha, vamos conversar e tentar montar algum projeto para que a coisa alavanque, entendeu? Sensacional. Agora, me diz uma coisa, como é que esses projetos chegam até você? Essas oportunidades, assim? Você vai atrás deles, você tem aí um radar, ou eles chegam a você? Como é que funciona isso? Geralmente as pessoas me buscam e falam, tô com uma ideia, tenho isso daqui, tenho esse projeto, tenho essa oportunidade, tenho esse... É assim que funciona para mim, naturalmente, as pessoas me buscam para isso. O problema, Dil, é que tem algumas vezes que as pessoas chegam com uma ideia, simplesmente. E uma ideia, para mim, é praticamente nada, é só uma ideia. Como ela está tendo essa ideia, mais outras pessoas estão tendo a mesma ideia no mesmo momento e às vezes até melhores. Eu preciso de uma coisa muito mais estruturada para poder acreditar no projeto. Tá? Então, vou te dar o exemplo até da Care. Quando chegou para mim a possibilidade de fazer o investimento na Care, ela já existia, ela já estava fazendo gestão, ela faturava muito pouco na época, mas tinha um potencial enorme e ela tinha acabado de ganhar um prêmio em Las Vegas como uma empresa revelação. Então aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, tem um potencial enorme esse negócio. E a Sephora passou a acelerar a Care, né, como uma consultora. Eu falei, aí tem uma possibilidade. E as meninas que tocam, as sócias, elas são fantásticas. Então, você começa a juntar essas coisas e vai. Isso não é uma ideia, isso já está em execução. Isso já estava acontecendo. O que ela precisava simplesmente alavancar esse processo. Então, deu tudo certo, entendeu? E assim acontece com outras empresas. A empresa de material de construção surgiu de uma maneira também meio maluca. Eu fiz investimento em um galpão, né? E esse galpão tinha uma loja de parafusos lá dentro. E eu precisava que as pessoas fossem embora. Ela não conseguia sair de lá porque ela não tinha onde colocar, porque eu precisava usar o galpão. No fim, eu falei, quer saber uma coisa? Busquei um parceiro, falei, vamos montar uma loja de material de construção. Eu compro o estoque dessa pessoa, tiro ela de lá de dentro, fica ótimo para mim, porque eu preciso desse galpão, e a gente cria um outro negócio onde você também tá precisando operar. E foi assim que aconteceu. E o Serginho era um cara de mídia, para você ter ideia, que é meu sócio no material de construção, um cara de mídia. O mundo da mídia acabou se modificando demais e as possibilidades sumiram para o mercado de mídia, né? E se a pessoa não se atualizou também, ela perde o time. E ele resolveu empreender junto comigo nesse projeto e deu super certo. Engraçado isso, né? Então, às vezes não tem uma... As coisas aparecem, simplesmente. Exatamente. Mas eu acho legal você estar falando, porque a gente tem hoje uma série de programas na televisão, inclusive o Shark Tank, onde você tem lá os pitches, né? Sim. Onde eles estão buscando profissionais como você, empreendedores como você, que tem esse olhar. Uma dicasinha, assim, por exemplo, tem muita gente que está em casa que eu tenho certeza que tem inúmeras ideias, né? Qual a melhor forma dessa pessoa formatar essa ideia para apresentar para um profissional como você, com chance dela poder ser olhada com um olhar mais profissional, né? E menos de força de vontade, vamos dizer assim. Falar, tem que ter um business plan, tem que ter... Eu não vejo dessa forma. Eu acho que eu preciso, na verdade, entender a pessoa, quando ela me apresenta o projeto, ela tem que colocar isso num papel e mostrar para mim que aquilo fica de pé.
Entendeu? É isso como isso fica de pé? Como é que você ganha dinheiro com isso? Como é que você constrói esse racional para que a coisa funcione? Gil, assim, eu não só tiro certo, né? Eu já errei muito também. Então, o que eu procuro saber o que eu fiz de errado na minha avaliação no passado para poder acertar nos potenciais negócios futuros. Eu já errei algumas vezes e errei assim, como eu gosto de dizer, eu errei na mosca. Muito bom você falar sobre erro, porque eu queria te perguntar exatamente isso. Mesmo com a experiência que você tem, ainda corre-se o risco de cair numa barca furada? Sem dúvida. Dá para evitar isso? Como é que acontece essas coisas? Não, você não tem a menor dúvida, porque tem gente com tanto talento para te vender o sonho, que você acaba comprando o sonho que vira um pesadelo. Então, você tem que tomar um determinado cuidado e entender. A experiência do tempo te ajuda a ver algumas coisas. Por exemplo, eu já tive negócios com um projeto, um alto executivo do mercado de comunicação me propôs uma fábrica que ele já estava operando, fazer um investimento, e foi a maior barca furada que nós entramos, porque no fim ele não tinha interesse nenhum com aquele negócio, ele estava fazendo uma alavancagem só para ele poder tentar vender o negócio. No fim, acabamos ali assim. Mas o importante é isso, Gil. Você percebeu, pague rápido. Não tenta sustentar o negócio. Entendeu? É aquela história. Contrate devagar, dispense rápido. Então, é o que você precisa fazer também com o negócio. Você sentiu que o negócio não está indo para frente, não tenta consertar quando você vê que não tem conserto. Claro. Tá? Você sabe que o outro lado não está afim. Então, o importante é você saber passar a régua, assume o prejuízo e vai buscar esse resultado em outra oportunidade. Isso é fundamental. É você lidar muito bem com a derrota, entendeu? Porque ela acontece. Às vezes não dá certo. E às vezes dá 2, 3, 4 vezes você tenta, na quinta dá certo, entendeu? Mas aquela... eu não acredito naquela coisa assim, não desista nunca. Não, desista. Desista, porque tem hora que você precisa desistir para você começar direito novamente. Pessoal, não esqueça então do dedo no eject, hein? Sim. Tente tentar o suficiente para ver se pode salvar ou resolver alguma coisa, mas percebeu que não vai dar certo, tchau. É isso, principalmente quando você está com um parceiro que não está afim de fazer a coisa acontecer, ele tem outros objetivos. Aí você tem que realmente mudar o foco e passar a régua, assume o prejuízo e vamos bola para frente. Bom, nós estamos aqui com o Quito Manzano, que está dando para nós uma aula de empreendedorismo, né, Quito? E isso é muito legal, porque acho que todo mundo, de alguma maneira, está conectado com isso. Aí, eu queria te fazer umas perguntas aqui, na realidade. A gente falou que o nosso tema hoje é empreender por quê, no quê, para quê e para quem. E a primeira pergunta é fácil, empreender por quê, Quito? Por paixão e para ter resultado, ter dinheiro, ter autonomia, ter liberdade. É para isso que a gente empreende. Eu quero ter uma autonomia na verdade, quando muita gente fala de qualidade de vida, quando você vai empreender, não pensa na qualidade de vida não, porque você vai trabalhar muito mais, você vai ter muito mais responsabilidades, entendeu? E é difícil empreender no Brasil, muito difícil. Para você ter ideia, hoje, nos Estados Unidos, quando você entra, abre um negócio, empreende e começa a trabalhar, você começa a pagar imposto a partir do momento que você tem resultado. Aqui no Brasil, você abriu a empresa, você já está pagando o imposto porque existe um lucro que é previsto, entendeu? Então, é uma dificuldade muito grande. A questão das leis trabalhistas também são muito pesadas, a questão dos impostos, esse tipo de coisa. Então, você tem que estar muito consciente do que você está fazendo para que você não cometa o erro de sonhar em empreender e acabar tendo uma dor de cabeça enorme. Então, assim, precisa empreender para crescer profissionalmente, crescer como pessoa e você conseguir fazer a sociedade ser uma sociedade melhor. Tenho certeza que você consegue empreendendo. Legal isso, porque você tem muito propósito embaixo do que você está falando, né? Não é simplesmente um olhar, digamos, de business.
Tem um olhar de você ter consciência de que o que você está fazendo também está fazendo as coisas serem melhor para pessoas, para o próprio sistema onde a gente vive, certo? A partir do momento que você gera emprego, você gera oportunidades de negócio, e eu sempre digo, oportunidades iguais, aproveitamentos diferentes. Então não adianta você, eu não tive a oportunidade, ou ele teve a oportunidade. Não, as pessoas têm as oportunidades delas e os aproveitamentos são diferentes. Cada um tem uma forma de ver o negócio e tocar a sua vida da forma como que entende aquele momento. E às vezes lá na frente vai, putz, eu errei e falhei ali naquele momento. Mas é fundamental você ter alguns objetivos, né? E um deles realmente é você tornar o mundo melhor. Para isso que a gente tem que crescer profissionalmente como pessoa. E por isso que a gente empreende. Eu quero realmente dar oportunidade para outras pessoas, que é assim que eu trabalho. Todos os meus sócios, tá? Eles têm, na verdade, uma forma de conduzir a vida deles com o mesmo tipo de pensamento que eu tenho, de fazer a vida melhor, não só dela, mas de todo o time. Sensacional. E empreender no quê? Aí depende muito, porque tem que ter algumas características fundamentais. Você precisa conhecer o que você está fazendo, você precisa estudar um pouquinho mais do que você está fazendo, entendeu? Para você ter uma noção exata se está no caminho certo, se tem... Porque não adianta, eu não consigo falar sobre motor de carro, vou empreender em fazer alguma coisa, se eu não tenho paixão por aquilo, se eu não tenho conhecimento, se eu não gosto, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de empreendi e construímos e hoje está rodando, que são... alguns restaurantes, bares de cerveja, de cerveja artesanal. Isso já bem no começo, quando isso ainda não era essa moda toda tal, e a gente identificou e aquilo, eu entrei no negócio, fiquei um tempo e saí, porque não fala comigo aquilo, entendeu? Então é importante você ter algum tipo de conexão. Né? Exatamente, a palavra é bem essa, conexão. Perfeito. Bom, a gente está aqui nessa super aula com o Quito Manzano, mas obviamente a gente já vai chegar nas nossas dicas incríveis e o Quito, vou falar, ele é tão empreendedor que ele não se conteve em fazer 7 dicas, muito menos em 8, ele fez mais do que isso e eu vou aproveitar todas. Opa, né? Que bom. Então vamos lá. O Quito nos trouxe 7 dicas incríveis sobre empreendedorismo, tá? Na realidade vocês sabem que são 8, ele trouxe mais, mas o mais importante é que as dicas são incríveis. Então, a gente vai fazer o esquema que a gente sempre faz. Eu vou ler a dica que o Quito já nos passou anteriormente e ele vai comentá-las, tá? Vamos embora. Então, vamos lá. Dica número 1. Procure um parceiro que comungue com seus objetivos. Você já até falou um pouco sobre isso. Ter um sócio é importante para dividir decisões e se cerque de profissionais melhores do que você. Ouvir e avaliar é um hábito que se cria. Perfeito, exatamente. Eu acredito muito nisso. Então, a partir do momento que você monta o projeto e define a questão do sócio, do time, esse tipo de coisa, é fundamental, né, que aquela pessoa esteja integrada e esteja realmente entendendo quais são a sua forma de ver a coisa e se isso está de acordo com o que ela está fazendo. Porque no começo de um negócio é sempre ótimo. Todo mundo vai para o mesmo lado, todo mundo busca resultado, todo mundo busca sucesso, mas se você não pontuar antes a função de cada um, as responsabilidades de cada um, isso lá na frente, quando o resultado começar a aparecer, começa a dar problema. Então você começa a eu estou trabalhando mais que você e você está ganhando a mesma coisa que eu. Isso acontece direto. Hoje você pode ter certeza que tem gente ouvindo aqui e falando, não, mas é verdade, minha sócia, ela quase não opera e ela ganha a mesma coisa que eu. Você vê o que foi combinado lá atrás. Sim. Né? Porque isso é fundamental, você está muito bem alinhado com os objetivos e isso ser transparente, né? Porque às vezes o cara fala, olha, o meu negócio é fazer a parte comercial, entendeu? E a parte comercial flui super bem. E o outro, o meu negócio é fazer a gestão. E a gestão não está indo da forma como deveria ser. Ou então é muito fácil, ele consegue tirar de letra aquilo e ele consegue ter uma relação com o trabalho muito suave. Isso incomoda o outro, porque ele leva a vida muito tranquila e outro com uma forma muito tensa. Se isso não for combinado antes, vai dar problema. E eu vou te falar,
A empresa nunca começa com um problema, ela começa... duas formas que a gente tem de ter um problema no futuro, dando muito bom resultado e dando o péssimo resultado. Essas duas formas. Se tiver dando problema, um vai acusar o outro. Se tiver muito bom um negócio, um vai dizer que está trabalhando mais que o outro. Então, se você combinar o jogo antes, tá tudo certo. Aproveitando essa dica, Kito, vamos supor que você juntou aí 3 sócios para fazer um negócio. E vocês, teu papel é esse, o seu é esse, ou seja, começaram do jeito certo. Sim. Tudo bem chegar um momento que vocês têm que sentar de novo e rever todas essas posições? Isso é ok? Como é que se cria esse momento de rever o combinado para dar um ajuste? Na verdade, com a coragem, né? Porque às vezes o cara tem medo de chamar o sócio e falar assim, não estou contente com o que está acontecendo. Eu não estou feliz com o que eu estou fazendo. E tem medo de perder a oposição, perder a oportunidade. E aí é onde começa o problema todo. Então tem que ser muito transparente, muito direto, objetivo. Eu gosto de falar, tem que falar sem véus. Você vai falar claramente, olha, o que você fez não me agradou, o que eu estou fazendo não está gerando resultado porque o seu processo está me atrapalhando. Então tem que ser, porque assim, jogando claro e tirando a emoção de dentro desse processo, a tendência é a construção e dar bons resultados. E aí sim, você ter parceiros que ouvem, por isso que eu digo que é importante ouvir, e você precisa criar esse hábito de ouvir, para você fazer uma análise e falar, eu tô errado, eu passei do ponto aqui, eu preciso acertar ali ou ajustar. Agora, é fundamental a conversa, é fundamental não engolir nenhum tipo de sapo e colocar para fora e deixar e estar preparado para ouvir também. Claro, Sem dúvida, porque ninguém tem 100% de razão, entendeu? Então, alguma coisa, por que está acontecendo isso? Está acontecendo porque você fez isso, você fez aquilo, tal. Então, aí a gente senta, equaciona isso, e esse tipo de coisa, nenhum coach conta, entendeu? Sim. É bem difícil do cara falar, não, você vai ter problema sim, e quando você tiver problema, você tem que estar preparado para resolver esse problema de forma peito aberto. Uau! Tô ficando aqui já incomodado com tanta informação, hein, gente? Porque a gente tem que refletir. Vamos refletir. Mas é muito legal o que o Kito tá falando, até porque a gente tá falando de gente, né? Sim. Gente muda, gente tem questões. Mudo, o cara hoje é um cara solteiro, tem um tipo de vida, tal, e tá empreendendo com você, tá crescendo, tal. Amanhã ele tá casado, tá com um filho, tem outros objetivos. Sim, outras pressões também. Exatamente. E aí ele tem que sentar e conversar e equacionar isso, entendeu? Sensacional. Vamos para a segunda dica do Kito Manzano falando sobre empreendedorismo. Se o seu perfil é centralizador e gosta de tomar decisões rápidas, acredite na sua intuição, mas se você ainda tem sempre dúvidas quando ouve a opinião de alguém, evite ter um sócio. Papo, hein? É fundamental. Nem todo mundo está preparado para ser sócio. Quem tem sócio tem patrão. É importante ter isso na cabeça. Eu tenho um chefe. Meu sócio é meu chefe. Apesar de a gente ter o mesmo equilíbrio nas decisões, mas eu tenho que ouvi-lo. Entendeu? Eu não posso tomar decisão sozinho. Eu já tive, por exemplo, empresa de geradores para eventos. Entendeu? E o meu sócio, a cada semana que dava, ou cada semana é exagero, mas quando dava um resultado positivo, ele ia lá e comprava um caminhão sem consultar os sócios. Caramba! Aí ele comprava gerador sem consultar os sócios. Ele não entendia que, para fazer isso, a decisão estava certa, ela não estava errada, mas ele precisava nos consultar. Sim. Entendeu? Sim. É importante ele nos consultar, porque de repente eu não tinha aquele direcionamento, ou queria fazer uma outra coisa, ou tinha um outro planejamento, queria fazer um caixa, alguma coisa nesse sentido, e ele não tomava. Então, quem tem sócio tem patrão, tem que dividir, tem que compartilhar os objetivos, as decisões, e às vezes o cara não está preparado para isso. E se ele não está preparado para isso, não tenha sócio, entendeu? Você acha que tem condições de tocar uma empresa sozinho, fazendo com que as suas decisões vai para frente. Não tem problema nenhum só que você vai encarar com certeza alguns momentos de falar, nossa, se eu tivesse alguém aqui para dividir a informação, para poder tomar a decisão, seria melhor. Mas o que é importante é que você entenda que
Se você tem uma característica centralizadora, que você não divide, que você não compartilha, não tenha sócio. Você vai só criar um problema. E geralmente o cara vai buscar um sócio quando ele está precisando de dinheiro. Sim, entendeu? Eu preciso alavancar a empresa, eu preciso acertar um momento. Então, entendeu? Momento errado. Vai buscar de outra forma. Porque se você não tem esse perfil de dividir, não faça isso. E de ouvir também, né? Que é importante, é o que eu sempre falo. Você vai acabar ouvindo coisas que você não gostou. Entendeu? E isso é muito interessante para quem está nos assistindo, porque é muito comum, às vezes, a pessoa tem uma carreira, já trabalha em várias empresas, continua trabalhando, e às vezes ela tem um sonho, eu quero ter empreender, quero ter um negócio próprio. Tem uma mudança brusca aí, né, Kito? Você no papel como profissional de uma empresa, óbvio, sendo regido por tudo aquilo que a empresa determina, você tem uma equação em relação a dinheiros, em relação a responsabilidades. A hora que você toma para você tudo isso, muda tudo, né? Totalmente. E principalmente, assim, ilusão quem acha que eu vou deixar meu emprego porque eu vou montar um negócio e vou trabalhar menos. Entendeu? Vai trabalhar muito mais. Mas a vantagem é que vai trabalhar para você. Sim. Entendeu? Mas você vai trabalhar muito mais. Então, não se iluda. Se o teu objetivo é montar um negócio porque você vai ficar mais tranquilo, você não vai ter o problema de trabalhar no sábado, no domingo, esquece, porque tá no caminho errado. E o engraçado, sabe, Gil, é que as pessoas sempre sabem disso, mas elas não leem os seus sinais, entendeu? Sim, sim. Porque o cara fala, eu tava tão bem lá na empresa, aí eu resolvi empreender, larguei tudo, investi aqui e tal, mas você estava preparado para aquilo? Você entendeu o que você estava fazendo? Eu sabia, mas eu quis arriscar. E aí tá o erro. Você não é para arriscar, entendeu? É para você fazer pensando. Né? É legal você estar falou de sinais. Eu tive um sócio que um dia ele chegou para mim e falou assim, eu sou praticante do nadismo. Aí eu falei assim, o que é nadismo? Eu falei assim, eu viajo para fora do país e não saio do hotel, fico fazendo nada. Ele estava dando uma dica para mim e eu não entendi. Exatamente. Então, às vezes, a gente fica iludido, tentando não ver as coisas que são óbvias. E a gente quer acreditar no outro, entendeu? Exatamente. A gente quer acreditar no outro, até em você mesmo. Eu quero acreditar que eu tenho perfil para ser um empreendedor. E não tem. E não é nenhum problema isso, entendeu? É o cara que constrói uma carreira profissional dentro de uma empresa, de uma multinacional ou de uma empresa qualquer. Ele constrói aquela carreira, ele está certíssimo. O caminho é aquele mesmo, porque ele tem aquele perfil, entendeu? E não é problema nenhum você falar, não sei empreender, entendeu? Não tem problema nenhum. Vai lá e conquista de outra forma os seus resultados. Perfeito. Chegamos à terceira dica. Nunca dependa financeiramente do negócio que você está criando. Um grande erro é acreditar que no primeiro mês já estará recebendo prolabore ou retiradas. Tenha recursos para viver pelo menos um ano sem precisar de dinheiro da empresa. Perfeito, é isso mesmo? É isso mesmo. Isso assim, é fundamental. Porque o cara vai lá, monta um negócio, seja ele qual for, e se ele depender daquele, no mês seguinte, daquele resultado, ele vai quebrar. Porque não vai acontecer, entendeu? Estou exagerando aqui, não vai acontecer, mas geralmente 99% das vezes o cara tem que investir tempo, tem que investir dinheiro, tem que ter paciência, tem que ter retorno daquilo lá, ele tem que fazer network, ele tem que buscar resultado e isso demanda um tempo. Então, se no primeiro mês você era funcionário, tinha uma cultura de todo mês estar o dinheiro lá receber, você empreendeu e acha que isso vai acontecer, você vai quebrar a cara, porque isso não acontece. Então você tem fundamentalmente que planejar o teu negócio para daqui um ano e meio, você começar a ter algum resultado daquilo, não depender daquele negócio, entendeu? Até para você poder fazer caixa, montar um capital de giro, entender que de repente falta algum equipamento que você precisa comprar, entendeu? Para sei lá qual o tipo de negócio, se for uma loja, você precisa fazer um display diferente, se for um restaurante, precisa ter uma máquina diferente. Enfim, você precisa fazer o seu investimento ali. Se você contar com aquilo já no dia seguinte, pode ter certeza, tua vida é curta. Uau! Bom, você trouxe uma aqui que eu acho muito legal, que é acredite na sua intuição, porém saiba a hora de parar. É fundamental. É a dica 4. Eu acho super importante, porque quando eu ouço as pessoas falando, não desista,
nunca pare, vai para frente. Eu acho que tá tão errado essa dica, porque você precisa saber a hora de parar. Você precisa ter consciência de que você fez todo o possível para aquilo dar certo. Ele não deu certo por algum motivo, seja ele qual for, interessa qual for, mas ele não deu certo. Você tem que passar a régua e falar, chega, e vamos parar por aqui, estancar a sangria, porque todo mês está saindo dinheiro, porque a coisa não está virando. Estanca a sangria, para de gastar, paga o que você tem que pagar, fecha a história e vai avaliar isso de fora do processo. Sim. Porque dentro do processo você está envolvido, e essa história de nunca desista é uma bobagem. Você tem que ter um momento de desistir, consciente, lógico, de forma consciente, mas quando eu digo desistir daquele projeto. De repente você não está... Aí vá se preparar, tá? Para você retomar, entender, fazer uma leitura de fora do que você fez de errado, o que você fez de certo, que você poderia ter melhorado. Mas não fica sangrando, pelo amor de Deus, para a sangria e vai fazer a avaliação sem sofrer. De certa forma, você até já meio que respondeu a quinta dica, que é assim, desistir de uma empreitada pode ser a melhor decisão para garantir o futuro. Você concorda? Sem dúvida. Meio isso, né? Exatamente. O cara, ele tem que ter a consciência do momento que ele pode parar, que ele deve parar, entendeu? Porque é onde ele vai gastar menos, né, no momento de parar. Em termos de recursos, ele vai gastar menos. A parte emocional, ele vai conseguir controlar, porque essa sensação de derrota, ela existe. Você acaba se frustrando, né? Você empreende, investe tempo, investe emoção, investe dinheiro e aquela coisa toda, e aquilo não acontece da forma como você imaginava, gera uma frustração enorme. Então, você passa a ser um vencedor, um momento quando você percebe que eu parei na hora certa. Sim. Aí você começa a retomar a tua moral. Tem uma frase que eu já ouvi, deve ser verdade, de que o pessoal que vai para o Vale do Silício, lá fazer um pitch para apresentar um projeto, que é muito comum o investidor perguntar assim, você já faliu alguma vez? E o cara falou assim, sim, já fali. E ele falou assim, então que bom, então você está pronto. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Você percebe, porque o cara começa a avaliar os erros dele, né? E eu volto a dizer para você, ele sabe aonde ele errou, ou no momento que ele está errando. Ele identifica ali, mas ele quer acreditar que aquele processo é o certo. Entendi. Entendeu? E ali é onde ele falha, entendeu? Porque ele coloca a visão dele à frente da realidade do negócio, entendeu? E isso não pode acontecer. Ele identificou que se ele fizer aquele movimento vai dar um problema, dá 2 passos para trás, entende como ele pode resolver aquilo e não ir de peito aberto, porque não é um game, entendeu? Não é um jogo que pode dar certo. Eu vou ter sorte e vou... A sorte você constrói, sim, entendeu? Sim. Você faz com que a coisa dê certo para você se você tomar as decisões certas. E geralmente, Gil, o cara sabe que ele está tomando a decisão errada, mas não dá o braço a torcer. É incrível, mas a gente toma isso. Parece aquelas coisas de casal, né? Que ou o marido, ou a menina com o rapaz, ou o rapaz com a menina, ou o rapaz com o rapaz, ou a menina com a menina. Sim. A pessoa não é muito legal, mas quando casar vai resolver. Não, é aquela história, eu até tenho muito parecida, o casamento não tá bom, tem um filho. Aí acabou de destruir, entendeu? Para mim, no meu ponto de vista, não é por conta da criança, é porque aquilo separa o casal de determinado momento, entendeu? Deixa o casal distante em determinado momento, para depois eles voltarem a se juntar. Então, é assim, você sabe que você está tomando a decisão que não é certa. E às vezes a decisão que não é certa é porque você vai magoar uma pessoa, você vai deixar alguém incomodado. E essas decisões, lamento, se você quer empreender, você vai, sem dúvida, deixar alguém incomodado em alguma decisão que seja importante. Por exemplo, eu tenho lá 15 funcionários numa empresa, ou 1.500, seja ele qual for a quantidade. Eu preciso fazer um corte, entendeu? Porque a empresa não vai se sustentar mais um ano com aquela estrutura. Eu tenho que redesenhar isso e vai acontecer E aí, o cara que toma a decisão com o coração,
né? Fala, não, eu vou passar por isso e não vou deixar ninguém sofrer. Socialmente, ele está perfeito, tá? É ótima a decisão dele. Mas daqui 6 meses não estão 200 funcionários desempregados, estão os 1.500. Sim. Entendeu? É esse o problema. Ele tem que pensar nisso. De que forma ele torna a empresa dele perene. E às vezes é preciso cortar o dedo para salvar a mão. Entendi. Entendeu? Chegamos na 6ª dica que eu acho muito, muito importante. Não conte com amigos ou parentes para ajudar a alavancar ou manter seu negócio. Trabalhe para o mercado e não acredite que vão comprar de você porque você é amigo. Isso é real? É fundamental, né? É fato. Você monta um negócio volto a dizer, da mais simples ao mais sofisticado, seja ele qual for, e você conta com o teu relacionamento para que aquilo vire sucesso. Gil, assim, não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você montar uma pizzaria no seu bairro, onde todos os seus amigos moram lá, entendeu? Pode ter certeza que meia dúzia vai comprar a sua pizza e talvez não compre na vez seguinte, vai comprar no vizinho, entendeu? Porque não estão preocupados com o seu negócio. Quem se preocupa com o negócio é você. Nunca conte com os amigos para alavancar amigos, parentes, seja qualquer, para o teu negócio funcionar. Você fala, não, vai dar certo porque eu tenho 100 amigos, entendeu? E esses amigos vão me ajudar a fazer as vendas online, eles vão me ajudar a fazer alguma coisa. Não vão, entendeu? E não tem a obrigação de ajudar. E eles não estão preocupados, eles estão preocupados com o deles, entendeu? Sim. Então, não conte com isso, construa o seu mercado. Agora, me pinta duas dúvidas aqui que eu acho interessantes. Às vezes é comum que essa sua oportunidade que aparece venha de um amigo. Dá para ser amigo e sócio? Ou você corre o risco de perder uma das duas? Eu adoro essa pergunta porque eu sempre respondo da mesma forma. Você não faz negócio com inimigo. Tá, entendeu? Ok, perfeito. Então, você fazer um negócio com um amigo é fundamental, mas é muito bom. Mas é importante que você, em determinado momento, faça o que eu falei lá atrás. Traça a estratégia e combina o jogo antes. Perfeito. Para você não perder o amigo e perder a empresa, entendeu? Mas dificilmente eu faço um negócio com um inimigo. Eu faço um negócio com alguém que eu tenha confiança, ou que seja um amigo, ou que eu tenha admiração, ou que eu tenha algum tipo de respeito. Pô, esse cara, ele tá querendo empreender. Então o cara tá assim, afim, muito... precisa daquilo para que a vida dele dê uma virada. Então, isso é importante. Agora, não dá para fazer negócio com o inimigo. Então, sempre eu acredito que dá para, sim, fazer um negócio com um amigo, desde que você combine o jogo antes. Você comentou logo no começo também que você também tem a opção de fazer isso com um sócio ou fazer isso sozinho, se você reconhecer em você certas características que com um sócio vão ficar mais complexas. Eu tenho uma dúvida, assim, empreendedor é um cara sozinho? Assim, ele é um cara que às vezes precisa falar com alguém e é difícil achar com quem falar? Rola isso também? Não rola, mas é que o empreendedor por natureza, um estudioso. Então, quando ele vai buscar algum tipo de negócio, está vendo algum tipo de negócio, ele estuda aquilo antes. E aí é onde entra o que você está acabando de comentar. Ele vai buscar opinião, ele vai entender, ele vai... me surgiu uma oportunidade há pouco tempo de montar uma empresa de para-brisas de carro. Porque o mercado é um mercado enorme, existem 2 ou 3 empresas que são os players desse segmento e tal. Eu fui estudar o que é possível, o que não é possível, fui entender, fui ver como é que é isso e tal. Então, é isso que eu acredito. Ele não é um cara sozinho, ele é um cara que precisa, né, buscar informações. Exatamente. E agora, se o cara for sozinho, ele não vai construir nada, não tem jeito. Bom, a gente está aqui com o Quito Manzano falando sobre empreendedorismo. O tema de hoje é empreender por quê, no quê, para quê e para quem. A gente já teve aí 6 dicas, eu vou repeti-las. A dica número 1 do Quito foi: procure um parceiro que comungue com você dos seus objetivos. Ter um sócio é importante para dividir decisões. Se cerque de profissionais melhores que você e ouvir e avaliar é um hábito que se cria.
Dica número 2. Se seu perfil é centralizador e gosta de tomar decisões rápidas, acredita na sua intuição, mas tem sempre dúvidas quando ouve a opinião de alguém, evite ter um sócio. Dica número 3. Nunca dependa financeiramente do negócio que está criando. Um grande erro é acreditar que no primeiro mês já estará recebendo prolabore ou retiradas. Tenha recursos para viver pelo menos um ano sem precisar tirar dinheiro da empresa. Dica número 4. Acredite na sua intuição, porém saiba a hora de parar. Dica número 5. Desistir de uma empreitada pode ser a melhor decisão para garantir o futuro. Dica número 6. Não conte com amigos ou parentes para ajudar a alavancar ou manter seu negócio. Trabalhe para o mercado e não acredite que vão comprar de você porque é amigo. Eu imagino que muitos de vocês já estão, meu Deus, meu Deus. Tem, com certeza, porque você monta o negócio e fala, não, as pessoas vão me ajudar e não vão. Entendeu? Não vão. E não por maldade. Não é maldade, não. É porque ela tem outras oportunidades. Tem outros... Talvez seja até uma questão de correção de expectativas, né, Kito? Exatamente. A gente, quando começa um negócio, a gente tem a expectativa de que todo mundo está torcendo por você. Na realidade, eles estão. Sim. Mas eles não precisam necessariamente estar participando do resultado. Exatamente. Não tem como. Chegamos na dica número 7. Teoricamente, a última. Não tenha medo de perder. Isso faz parte do negócio. O medo te coloca numa posição de atenção. É importante ter medo e superá-lo todos os dias. Todos os dias, Kito? Todos os dias. Uau! Todos os dias você vai deparar com algumas dificuldades e você vai ficar com... Porque, Gil, é importante a gente até fazer uma avaliação. Um cara que tem, tem R$1.000 para fazer um investimento em algum negócio. E um cara que tem R$500 mil para fazer um investimento num negócio, entendeu? O risco, todo o dinheiro que eu tenho são R$500 mil. Eu vou empreender numa coisa que eu vou correr um grande risco. Eu perco tudo que eu tenho. E é diferente do cara que tem R$1.000, que não é muita coisa hoje, e ele vai empreender e vai correr. O risco dele é muito baixo, porque se ele perder, ele não tem quase nada. Tem R$1.000. O outro tem toda a vida dele ali. Então, esse cuidado que eu digo que é importante a gente avaliar. Você já ouviu muita gente falar assim, o cara saiu do nada e venceu. É muito mais fácil do que o cara saiu do 1 milhão e venceu. Porque o cara que tem 1 milhão para investir tem medo. Porque ele pode perder 1 milhão. O cara que não tem nada a perder. Exatamente. Entendeu? Então ele é mais ousado, ele é mais. Só que o medo é importante. É você administrar esse medo todo dia. E é importante o medo também para te controlar, para você não tomar decisões descabeçadas aí. Bom, a gente tem um bônus, mas aqui é um super, hiper, imenso bônus. Nós ganhamos 1, 2, 3, 4 dicas a mais. Nossa, exagerei. Vamos lá. Dica número 8. Nunca entre em um negócio com sócios onde só você coloca dinheiro. Pelo amor de Deus. É importante que todos tenham a sensação do risco de perder. Isso acontece, Kito? Muito, muito. Aquela coisa de, eu vou colocar o dinheiro, você entra com o trabalho. Esse tipo de coisa, você pode ter certeza que isso pode dar certo. Pode, mas o risco disso dar errado é enorme, porque eu não tenho nada a perder, como eu acabei de falar, não tenho nada a perder. Se eu estou entrando só com o trabalho e você está entrando com R$1 milhão num negócio, você tem tudo a perder se o teu parceiro não tiver a mesma sensação de perda de você. Entendi. Então, assim, se é para entrar no negócio, é para entrar num negócio onde todo mundo tenha risco. Ou quando o risco é só meu, só eu vou Tudo ficar bem preocupado. Que pode ser diferente, um mais, Sim, um menos. Claro, sem dúvida, não tem problema nenhum, mas e nem é de dinheiro, né? O cara pode correr o risco de perder uma oportunidade de vida, né? Claro, então, claro. Mas isso tem que acontecer. Não pode ser um só correndo o risco. Perfeito. Os dois têm que estar equilibrado, aquele risco tem que estar bem equilibrado, para que as decisões sejam muito mais voltadas para a empresa do que para o ordem pessoal. Nossa, eu acho que a gente vai ter uma quantidade de empreendedores novos a partir desses dias, depois de todas as suas aulas, suas dicas, ou alguns que vão repensar suas coisas. Repensar, exatamente, que é importante repensar mesmo. Eu tenho esse perfil. E dica número 9, não existe uma fórmula ou uma cartilha que te levarão ao sucesso. Acredite em você e na sua visão. Ao longo do caminho, você saberá qual decisão tomar, tendo sempre como premissa o crescimento sustentável do seu empreendimento. Eu até comentei agora há pouco, é aquela coisa de você perceber que você está tomando a decisão certa ou a decisão... Você sabe se a decisão é errada ou não.
entendeu? Quando você tem que tomar uma decisão que é muito radical, que dói, cortar um fornecedor que é um parceiro, cortar uma equipe, ou então buscar um recurso no banco e você não tem condições de honrar aquilo lá porque você está com os... Então você sabe que a decisão não é certa, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado para isso, porque você vai ter essa leitura e aí vai do teu sentimento de acreditar, não acreditar, mas o acreditar que eu digo é pé no chão, entendeu? Não é acreditar emocionalmente, falar, não, eu vou conseguir, não. Isso é a fórmula para dar errado. É muito Laí Ribeiro, né? No final das contas. É total. Dica número 10. Essa aqui é água no chope de muita gente, mas é muito bom lidar com a realidade. Empreender não é para qualquer um. E isso não é um demérito. Tem pessoas que se desenvolvem dentro de estruturas prontas e organizadas. Sim, são os executivos das empresas que são fantásticos, entendeu? Você vê gente criando carreira desde trainee até presidente da empresa e ele constrói isso de uma maneira maravilhosa, né? No longo da minha carreira eu vi gente como trainee virar presidente de empresa e com uma competência absurda que talvez não seria a mesma se ele tivesse empreendido em algum negócio. Sim. Entendeu? E então é preciso você entender se você faz parte desse processo e aquilo é para você. Não é qualquer um que pode empreender, pode ter certeza. Então essa coisa o empreendedorismo, tome cuidado. É fundamental que a gente tenha essa matéria no primário, entendeu? Para você ver se aquilo tem a ver com você. Se você está apto àquilo, você quer correr aqueles riscos, você quer, construir uma coisa que não dá certo, que faz você perder tudo que você tem. Tem gente que emocionalmente não aguenta isso, entendeu? Então, não é para qualquer um. Agora, de repente, ser empresário, sim, entendeu? O cara ter a empresa, né, e cuidar da parte administrativa com alguém empreendendo, entendeu? Tem uma coisa que eu sempre reconheci muito no Quito, porque a gente já conversou muito inúmeras vezes, ele é muito transparente. E nem sempre o que ele vai falar é aquilo que você espera ouvir. Mas faz parte da realidade. E às vezes a gente precisa de gente que fala assim, não é por aí. Pensa um pouco, né? E essa 11ª, eu nunca fiz um 7x1 com 11 dicas, essa é a primeira vez, mas um empreendedor desse eu vou na dele, porque para mim ela soou quase como meia-culpa. Mas mostra uma transparência do Quito que eu acho muito importante, porque às vezes, principalmente quando você está buscando fazer um projeto novo e empreender, o que tem de gente dando tapinha nas costas, fala assim, vai lá, mas às vezes falta alguém que fala assim, então, velho, vai, mas toma cuidado. A 11ª dica é a seguinte, um excelente empreendedor pode ser um péssimo empresário. Sei disso porque sou assim. Olha só o que ele está falando, hein, gente? Vou repetir, um excelente empreendedor pode ser um péssimo empresário. Sei disso porque sou assim. É muito importante a gente reconhecer no que a gente é bom, né, Quito? Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, você tendo a capacidade de ler a tua competência dentro de qualquer tipo de processo, né, você vai conseguir buscar e atingir o sucesso com certeza. Não dá para você ser aquilo que você não digo emocionalmente, mas que fisicamente até não consegue ser, porque te dói você fazer uma coisa que tá te incomodando, entendeu? Então eu identifiquei, a minha sorte é que eu identifiquei isso rapidamente e eu percebi de que eu não poderia administrar uma empresa, entendeu? Eu poderia sim construir a empresa ou o negócio que eu quisesse. Mas a partir do momento eu tenho que ter parceiros competentes, melhores do que eu, para fazer com que aquela empresa funcione, entendeu? E aí sim é o talento que a gente tem que se cercar de gente melhor que a gente. Isso é muito incrível, gente, porque hoje a gente vive um mundo onde todo mundo acha que é palestrante, que é empreendedor, que é consultor, coach, mentor, e não é bem assim. Né? Acho que isso é uma realidade muito importante que você está trazendo para nós. Quito, eu queria te pedir um favor. Você está com uma câmera aqui que você está falando com o pessoal em casa. E tem gente lá que já empreende. Tem gente que está pensando em empreender. Tem gente que talvez já tenha empreendido e não deu certo e voltou para o mercado corporativo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, já que você é um profissional que, como revelou na sua transparência, né? Já errei, já acertei, mas
Tô continuando. O que você pode falar para esse pessoal? Bom, primeira coisa assim, tente identificar se você tem o perfil empreendedor. Isso é fundamental. E se você tiver, vai para cima. Porque se você conseguir se cercar de gente competente e gente que te ajude no processo, você vai conseguir vencer, tenho certeza disso, não tenho a menor dúvida de que isso pode acontecer. Mas, para isso, você precisa saber lidar com algumas dificuldades, alguns sofrimentos, algumas pedras no caminho, tirá-las e estocar a vida. Eu tenho certeza que empreender não é para qualquer um, mas para quem consegue, é o sucesso garantido, é a liberdade. Que incrível. Tem uma frase que eu ando usando ultimamente, que o mundo não é de quem faz, mas é de quem vende. E eu queria dar um testemunho, eu estou assistindo o Quito também aqui, a hora que ele falou. Se vocês vissem o brilho no olhar dele, vocês entenderiam como isso é uma paixão para ele. Sim. E ele acredita piamente no que ele acabou de falar para vocês. Acho que a gente teve uma masterclass sobre empreendedorismo. É um cara incrível, que eu tenho muito orgulho de poder ter entrevistado você pela primeira vez. Com o maior prazer. Espero que seja a primeira de outras. E vocês sabem que agora o 71 por 1 está terminando. Eu também acho A. E não se esqueçam, aquela frase que eu sempre falo no final. Distraídos, venceremos. Obrigado, Quito. Até uma próxima. Obrigado, Gil. Um abraço.